Ela diz que está bem, mas cruza os braços. Diz que não se importa, mas aperta a mandíbula. Diz que está tranquila, mas o pé dela não para de balançar. O corpo fala, e quando o assunto é relacionamento, ele grita. O homem comum ouve o que ela diz. O homem que entende a linguagem secreta da atração lê o que o corpo entrega, e essa leitura é o que separa os esquecidos dos inesquecíveis. Porque a mulher pode controlar o que sai da boca, mas o que escapa pelo olhar, pela postura, pelo toque, é puro instinto. No namoro, isso fica ainda mais intenso, porque ela não está mais tentando te conquistar, ela está tentando te sentir, e isso não vem das palavras. Vem da maneira como você caminha, do jeito que você toca, da forma como olha, sem pedir nada. Ela te observa o tempo inteiro, e você nem nota. Você entra no quarto e ela percebe sua energia. Você fala com outra pessoa e ela analisa o tom da sua voz. Você toca o próprio rosto e ela já sabe se você está calmo ou incomodado. O problema é que a maioria dos homens vive no automático. Eles não percebem o próprio corpo, não entendem o que transmitem. E pior ainda, não percebem o que ela está tentando dizer sem falar. Porque quando uma mulher começa a se fechar emocionalmente, as palavras são sempre as últimas a mudar. O corpo, não. Ela já te deu sinais. Se afastou milímetros quando você chegou perto. Parou de tocar o cabelo quando conversava com você. O sorriso ficou mais curto. O toque ficou mecânico. E você não viu. Ouviu, mas ignorou. E agora ela diz que só precisa de um tempo, quando na verdade o corpo dela já tinha dito adeus semanas antes. Mas o contrário também é real. Quando ela está completamente envolvida, ela te toca sem perceber. Inclina o corpo na sua direção. Pisca mais devagar quando você fala. Espelha sua postura. Te dá acesso físico antes de qualquer abertura verbal. E se você não entende o que isso significa, vai fazer a pior coisa possível. Vai tentar forçar palavras onde só o silêncio sustentado bastava. O homem que sabe ler a linguagem corporal de uma mulher nunca precisa perguntar se ela ainda está interessada. Ele sabe, porque o corpo feminino entrega antes da mente racional aceitar. E quando você aprende a ouvir com os olhos, você começa a ver o que nenhum outro homem vê. Só que o mais brutal ainda está por vir, porque existe um gesto específico, quase imperceptível, que ela faz quando está dividida entre continuar ou ir embora. E se você souber notar esse detalhe, pode reconquistar o desejo sem dizer nada. Mas se ignorar esse movimento, não importa o que você diga. Ela já não estará mais ali. Ela revela tudo pela direção do corpo. Mesmo quando está em silêncio, pode parecer pequeno, pode parecer desimportante. Mas a forma como ela posiciona o corpo em relação ao seu diz mais sobre o estado emocional dela do que qualquer frase que você ouça. Quando ela está conectada, o corpo dela se inclina em sua direção sem esforço. O tronco aponta para você. Os pés acompanham. O quadril não se afasta. É como se o corpo dissesse: estou aberta, estou receptiva, estou com você. Isso acontece em conversas leves, em momentos íntimos, até em um simples café na mesa da cozinha. Você não precisa forçar nada. Ela se aproxima sozinha. Procura encostar. Busca alinhamento. Agora observe o oposto. Quando ela começa a se fechar, o corpo já não se volta para você. O tronco vira de lado. O rosto olha, mas o peito já não acompanha. Os braços se cruzam. Ela senta mais longe. Ou senta de frente, mas com os pés para fora. O corpo está te dizendo: a conexão está morrendo. E se você não percebe isso a tempo, começa a fazer o que todos fazem. Insiste, questiona, cobra. E cada vez que você tenta resolver com palavras o que o corpo dela já decidiu, você afasta mais. Mas o homem que sabe observar não reage. Ele percebe, ele ajusta, ele muda o próprio campo emocional antes de tentar puxar conversa. E aí, o corpo dela volta, sozinho. Porque o corpo feminino não responde a argumentos, responde à presença. E a presença é sentida, não explicada. Por isso, os homens que mais perdem mulheres no namoro são os que tentam resolver a relação com diálogo, sem perceber que o corpo dela já está avisando. E os que mantêm a conexão viva são os que escutam o que o corpo dela sussurra em silêncio. O toque acidental,
nunca é acidental. Ela encosta a mão na sua perna enquanto ri, toca seu braço enquanto fala de algo comum. Passa os dedos pelo seu ombro sem motivo claro. A maioria dos homens não percebe, ou então percebe e reage com exagero. Mas esse toque acidental quase sempre é intencional. É o corpo dela buscando conexão sem se comprometer emocionalmente. É como se dissesse: ainda sinto você, mas não quero falar sobre isso. Ela testa, encosta, reage ao que sente no contato. Se você responde com calma, sem fome, sem urgência, ela se permite continuar. Porque você não está pedindo, está presente. Se você revida com ansiedade, o corpo dela recua. E o que era desejo silencioso vira proteção. O espelhamento corporal mostra se ela ainda está emocionalmente contigo. Esse é um sinal invisível, mas um dos mais claros. Quando vocês estão bem, o corpo dela te espelha. Você cruza os braços, ela cruza também. Você muda de postura, ela acompanha. Você encosta o pé, ela responde no mesmo ritmo. O corpo dela entra em sintonia com o seu. E isso não é consciente, é natural. É reflexo de quem está em conexão emocional. Quando isso some, é porque algo dentro dela já se desconectou. Você fala e ela fica estática. Você se move e ela não acompanha. Você busca presença e só recebe distância. Mas se você souber reencontrar o próprio centro emocional, ela pode espelhar de novo. Porque o corpo feminino reage à firmeza masculina. Sempre. O afastamento emocional começa pelo pescoço. É quase invisível. Você fala e ela vira levemente o pescoço, como se quisesse ouvir, mas ao mesmo tempo se proteger. O que parece apenas um ângulo de cabeça, na verdade é o início da fuga emocional. Porque quando uma mulher está entregue, o pescoço fica exposto. A cabeça cai suavemente para o lado. Ela deixa a parte mais vulnerável do corpo aberta. E isso não é acaso, é confiança, é desejo, é entrega. Mas quando ela começa a virar de leve, quando ergue o queixo com rigidez, quando o pescoço já não relaxa perto de você, o corpo está dizendo: eu não me sinto mais segura. E esse aviso vem antes de qualquer crise, antes de qualquer reclamação, antes de qualquer "a gente precisa conversar". O erro do homem imaturo é tentar forçar conversa em cima disso. O homem centrado percebe o sinal e entende. É hora de recalibrar sua presença. Porque quando você recupera sua firmeza, sua calma, sua clareza, o corpo dela sente. E aí, sem perceber, ela relaxa, inclina de novo, se aproxima de novo. Porque no fundo, o corpo dela nunca te deixou. Só precisava ter certeza de que você ainda estava ali, inteiro. Você pode mentir com palavras, mas nunca com o corpo. E ela sabe disso. Mesmo que não entenda conscientemente, ela sente cada gesto, cada respiração, cada movimento sutil. No namoro, a linguagem corporal é o verdadeiro campo de batalha. É onde o desejo nasce, é onde o respeito se mantém, é onde a conexão morre ou renasce. A maioria dos homens fala demais e percebe de menos. Escutam o que ela diz, mas não veem o que o corpo já está gritando, e por isso perdem. Não por falta de amor, mas por falta de leitura. O homem que entende a linguagem secreta do corpo feminino não precisa insistir. Ele sente antes de reagir. Ele percebe antes de perder. Ele fala com a presença. E presença não se ensaia, se constrói com calma, com autocontrole, com domínio emocional. Porque o corpo dela está falando com você o tempo inteiro. A pergunta é: você sabe ouvir?